Bem, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Placite e eu sou aqui do Espaço Egrégora de Ribeirão Preto, São Paulo. Bem, para quem não conhece o local, quem é aqui de Ribeirão Preto, aliás, o local ele oferece um estúdio musical em que bandas vêm ensaiar, gravam seus ensaios. Eu também faço locação de equipamento musical para as várias bandas que atuam aqui na cidade e na região. E também eventualmente acontecem algumas festas aqui no local, onde bandas da cidade e também da região vêm tocar aqui. Periodicamente vêm bandas de fora também, de outros estados. E nessas festas também eu convido sempre algum artista, preferencialmente aqui de Ribeirão Preto, para expor o seu trabalho. Isso nas diversas áreas, na pintura, no desenho e fotografia. E desde 2017, o espaço ele existe desde 2016. Nessa proposta que eu acabei de explicar, ele é desde 2016. O estúdio musical é um pouco mais antigo, surgiu em 2011. Agora, como egrégora, nesse formato que eu estou expondo, a partir de janeiro de 2016. E essas aulas, como essa que está acontecendo agora, surgiu em 2017. E elas acontecem também periodicamente, onde eu trago um tema pertinente, segundo a minha visão, para passar para todo mundo que frequenta o local e que também está curioso para saber como funciona e também quem está curioso para assistir a aula em questão, certo? Bem, hoje a aula é sobre o universo cyberpunk, que, como está escrito aqui na lousa, é um subgênero da ficção científica. E, aliás, é bem pertinente ao momento atual que a gente está vivendo, em função dessa pandemia do Covid-19, esses problemas políticos que estão acontecendo no Brasil também e no mundo, crise econômica, cenário de caos quase que total, certo? E isso o cyberpunk explora muito. Isso eu vou explicar ao decorrer da aula. Uma outra característica desse subgênero da ficção é ser niilista, extremamente obscuro, e materialista ao extremo. Ele traz muito essa questão da matéria, das diferenças econômicas, muito do que é explorado na teoria marxista dentro da história. Como eu sou professor de história, é uma das teorias que eu englobo no meu estudo e na minha visão de inúmeros temas, certo? Enfativa a luta de classes, como eu estava dizendo, essa questão econômica, essa diferença absurda que o capitalismo traz, que é justamente o abismo entre elas. Fala sobre revoluções, sobre guerras, sobre alta tecnologia, epidemias e também de escravidão. Mais algumas das características que o cyberpunk traz. É um objeto histórico. O que o cyberpunk é? Ele é arte. Ele está no cinema, ele está no videogame, ele está na literatura, está... onde mais? Nas séries de TV. Portanto, é uma produção artística da sociedade atual. E a arte em si é um objeto do historiador. É uma fonte de estudo. E eu estou fazendo isso. Estou pegando essas fontes, analisando elas e trazendo aqui para vocês, para a gente analisar. Aliás, essa é a primeira aula gravada de todas essas que já aconteceram aqui, em função da pandemia, né, que não pode ter muita aglomeração de pessoas. Participa lá, vai ser publicado no canal do YouTube, faz um comentário, faz uma crítica, vamos abrir uma discussão em função do que vocês escutarem aqui, certo? É muito legal, eu vou lá, vou participar, vou responder, com certeza vou responder todo mundo e seria bem interessante. Bem, como eu estava dizendo, eu sou professor de História. Esse é o meu objeto de estudo, é uma das minhas ferramentas de analisar o mundo, de viver nele, certo? Historicamente, os professores, acredito que muito dos livros didáticos atuais ainda trabalham aquelas linhas históricas de uma maneira linear, como a gente está vendo aqui. Em que é colocada uma linha e os vários acontecimentos históricos vão sendo colocados nela. O que seria o AC aqui? Antes de Cristo e o depois de Cristo, certo? Vamos colocar aqui o ano zero. Ó.
Aí ela coloca todos os acontecimentos aqui e aqui. E, eventualmente, os livros, os professores de história vão explicando a história dessa forma. Bem, qual a impressão que isso passa? Passa a impressão de que a história está indo em linha reta, seguindo apenas uma direção, de uma maneira linear, como eu escrevi aqui, certo? E não funciona dessa forma. Segundo a minha visão, e acredito de muitos outros historiadores e professores, a história ela funciona de uma outra forma. Ela é muito mais abrangente do que isso. Porque isso daqui é uma herança lá da Grécia Antiga, lá com Euclides, que dentro da matemática que ele desenvolveu, da geometria, depois foi para a Europa medieval, e com o Renascimento, o Iluminismo, essa herança ela foi sendo trazida para os dias atuais e permanece até os dias de hoje. Muito erroneamente, segundo a minha visão. Qual é a visão que eu tenho em relação à história? É muito semelhante a algo circular, algo que está em movimento, sempre se transformando. Semelhante ao que eu desenhei aqui. É claro que eu estou limitado a um plano apenas, mas vamos tentar imaginar isso de uma forma tridimensional, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, antes de Cristo e aqui o depois de Cristo. A gente pode colocar os acontecimentos aqui, os outros acontecimentos aqui, e imaginar que eles vão se tocando, que eles vão se encontrando periodicamente, a todo momento. E a transformação da sociedade se baseia dessa forma. Vamos lá então, vamos continuar com aquela linha de raciocínio que eu estava explicando anteriormente. Vamos imaginar então a história como algo que está sempre em movimento, algo que está sempre se transformando e algo que está sempre fluindo. E não daquela maneira linear, daquela maneira muito semelhante a uma terra plana, né? Que você vai seguindo, seguindo, onde você vai? Onde você vai chegar? Vai cair num abismo? Não. Vamos tentar imaginar isso de uma forma tridimensional, isso de uma forma muito semelhante ao ciclo do nosso próprio planeta, ao ciclo do nosso sistema solar e assim sucessivamente, ligado a algo muito maior, certo? Portanto, vocês podem se perguntar, de onde você está se baseando para dizer isso? O porquê disso? Vamos lá, vamos pegar as referências. E as referências vão vir lá do mundo antigo, lá da antiga filosofia do Oriente, que se conecta e que veio para o Ocidente e está muito presente no próprio cyberpunk, que eu vou demonstrar ao longo da aula. Bem, é o seguinte, como base a gente vai pegar a cultura da China e da Índia. Todo mundo deve conhecer esse símbolo, mas o significado profundo por trás dele, acredito que muitos não saibam. Vamos lá, isso daqui é o símbolo do taoísmo, taoísmo chinês. Se torna uma corrente religiosa? Sim, se torna uma corrente religiosa, mas ela tem uma base filosófica muito grande. Assim como a base do cristianismo é o platonismo da Grécia Antiga, certo? Vamos lá então. O taoísmo, ele parte da premissa de que, no princípio, que é uma visão cosmogônica e cosmológica, né? No princípio que existia era o grande Tao, ou Tai Chi. Que representa toda essa esfera. Muito semelhante a um átomo da ciência moderna. Tem lá sua carga negativa e sua carga positiva. E o que vem ser essas duas esferas se juntando? É justamente isso. Nós temos aqui a força Yang, que representa o positivo, e a força Yin, que representa o negativo.
Podemos fazer inúmeros paralelos em relação a essa dualidade. Atenção, não é que o taoísmo ele é dual, não. Ele tem duas forças que vão se juntando, que vão se transformando. Ele representa movimento e não dualidade, certo? Podemos aqui atrelar o yin ao feminino também. Podemos atrelar o yang também ao masculino, ao quente, à atividade, à extroversão. O yin, que no caso também, além de ser o negativo, também é o feminino, ao introvertido, ao frio, ao escuro. Portanto, representam essas forças se juntando e gerando sempre algo diferente, sempre algo novo, por intermédio da sua conexão. E essas esferas menores aqui dentro de cada uma das esferas maiores representa justamente isso, essa mudança, que é constante, está sempre em movimento. Na força Yang, vai surgir um jovem Yin. E na força Yin, vai surgir um jovem Yang. E o que isso demonstra? Que um está se tornando o outro. Assim sucessivamente. Tá? Essa é a base do pensamento antigo chinês. Isso daqui também vai ser encontrado no I Ching, que é o livro das mutações. O livro das mutações, o que ele traz, por exemplo? Ele traz uma linguagem simbólica também, uma escrita. Na escrita, a força Yang representa uma linha cheia. E a força Yin, uma linha interrompida, uma linha com espaço. Essa linha contínua representa essa força, como eu estava dizendo, com todas aquelas características. E essa linha interrompida representa aquelas características dessa outra força. Nesse I Ching, o livro das mutações chinês, existem mais de 80 combinações desses símbolos. O que vai rolar? Vai rolar as combinações, né? Uma linha cheia com uma linha interrompida, que tem todo um significado. E a linha interrompida... não vai ter espaço aqui, vamos lá. Uma linha interrompida com uma linha cheia, que também tem todo o seu significado, e assim sucessivamente. Portanto, são muitas combinações de algo que dá essa impressão que é dual, né? Que é duplo, mas não. Com essa base, inúmeras outras forças, inúmeras outras características vão surgindo. Isso eles criaram por intermédio da visão da natureza, uma visão empírica. Eles estão observando os animais, observando as próprias pessoas. A civilização que existia na China antiga foi a base de toda essa observação, de toda essa conclusão. Tá? E passa justamente essa impressão de que tudo é circular, tudo é movimento, certo? Que é a nova leitura, não sei se é nova, né? Mas eu quero usar nas minhas aulas futuras essa nova visão, essa nova forma de ler a história, tendo como base o taoísmo. Uma outra forma de ver isso também a gente vai encontrar na antiga Índia, com o Samsara. O Samsara também, ele... Não sei, o desenho aqui eu só tentei desenhar uma roda para dar essa impressão desse movimento. Não sei se é dessa forma o Samsara, com essas divisões, mas vou tentar explicar dessa forma aqui. O que o Samsara demonstra? Que tem um ciclo.
o ciclo das civilizações, o ciclo da própria vida humana. Aqui já traz um conceito de almas em trânsito pelo nosso planeta. E que essa alma ela está a cada vez experimentando uma experiência diferente, em cada momento diferente da vida humana, certo? Em várias condições diferentes, em vários locais diferentes, isso vai se transformando, é uma aprendizagem. E mais para o Ocidente, a gente pode encontrar também a mandala, porque no caso do Sansara aqui, a gente vê que é uma mandala, né? É semelhante a uma mandala. Na Índia, a gente pode ter outras bases também. A gente pode ter o antigo pensamento da yoga, o antigo pensamento próprio budismo, traz muita referência boa para a gente englobar na visão ocidental. Obras como o Bhagavad Gita, e o Mahabharata também. Que fala muito da cultura daquele povo. É interessantíssimo a gente colocar dentro da visão ocidental também. Não sei se é assim que escreve, mas vamos lá, fica assim mesmo. Então, o que é mais conhecido no Ocidente, tendo como base essa visão, é a mandala astrológica, que nasceu no Oriente e que também estava muito baseada na observação do meio ambiente, da natureza, dos astros e da vida do ser humano que vivia naquele período. Claro que atualmente muita coisa mudou, a forma de viver mudou, mas é interessante a gente pegar o conceito. O conceito ele ainda permanece, certo? Por exemplo, o que a astrologia diz? Que existem 12 forças e cada uma dessa força ela representa um aprendizado diferente. No início, o quê? É a força primordial do ser humano, que é utilizada para construir cidades, simplesmente para sobreviver. A partir do momento que o ser humano já consegue sobreviver, já consegue se perpetuar, ele vai produzir outras coisas, ele vai produzir um conhecimento, vai produzir as comunicações, vai produzir mais alimento, ele vai se questionar sobre outras coisas, se questionar qual é o papel dele aqui, ele está aqui só para comer, só para se reproduzir, só para perpetuar a espécie. Então, essas 12 forças representam esses momentos, esses questionamentos, que representam um início e um fim. Beleza, então vamos lá continuar. Então está aqui uma linha do tempo, tendo como base aquelas referências que eu estava trazendo da China e da Índia. Então vamos pensar que o mundo antigo, no caso aqui antes de Cristo, a Suméria, o Egito, a Pérsia, Grécia, e a própria China e Índia, carregam conceitos filosóficos muito profundos. O porquê? Porque no taoísmo e no Sansara e também na ciência dos 7 chakras, que eu vou explicar agora com mais detalhe, que também
é proveniente da Índia, a gente pode encontrar uma questão interior, certo? Que não tem muito a questão da sociedade, que além de toda essa transformação da sociedade, das grandes civilizações, existe a transformação do indivíduo em si, certo? E essa é a base dessas grandes filosofias do mundo antigo. Por exemplo, eu estava falando lá a respeito do Tao, a respeito do Sansara e também a respeito da astrologia. No Tao, por exemplo, lembra que eu falava que a união do Yin e do Yang é o Tai Chi, ou Tao? E segundo essa filosofia, esse pensamento, todos nós carregamos essa força primordial. É uma força interior, é uma força intrínseca a todos nós, que está em momentos diferentes. Independente do contexto que nós estamos, nós carregamos uma força particular que é só nossa. E essas filosofias falam a respeito disso. De como desenvolver isso, como descobrir isso. Porque a gente está inserido numa cultura, a gente está inserido numa sociedade que prega o quê? O controle, o esquecimento. O cyberpunk fala justamente sobre isso. Fala sobre essa grande diferença entre aqueles que produzem, né, aqueles que possuem o capital e aqueles que não possuem. É um pouco mais... É uma versão mais... É uma distopia, né? Porque as principais ficções científicas... Por exemplo, a gente pega o Star Trek, lá do Spock. A gente vê uma sociedade altamente avançada, que não tem mais dinheiro e que eles estão explorando. Eles não têm mais esses problemas de fome, esses problemas básicos da sociedade atual. O Cyberpunk diz que acontece o desenvolvimento tecnológico, mas esse desenvolvimento tecnológico ele só separa ainda mais as classes, certo? E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa questão interior, ela surge muito nas obras cyberpunk. Apesar de serem ocidentais, muitos são orientais. O conceito ele vem do Oriente nessa questão do despertar interior, que a gente vê em muitas obras. O Matrix, por exemplo. A gente vê o Neo que ele desperta para um outro mundo, ele desperta para uma outra realidade. E essas grandes filosofias dizem que esse é um processo de cada um está no seu momento, e essa é a busca primordial, independente do que está acontecendo lá fora. Então, tendo como essa base, a gente pega todos esses conceitos lá do mundo antigo, vão sendo caminhados lá para o mundo medieval, para a modernidade, e para o mundo contemporâneo. Portanto, tendo como base essa visão, a gente vê que todo esse conhecimento ele vem sendo resgatado, certo? Ao longo das eras, ao longo do desenrolar das civilizações. E onde a gente vê isso? A gente vê isso nas obras bem atuais, nas obras cyberpunk, como eu estava dizendo. Para fazer um paralelo entre o que eu estava falando sobre o taoísmo e também sobre lá o Sansara, a gente pode pegar a física moderna e encontrar semelhanças daquele pensamento na física racional, na física materialista, certo? Por exemplo, os prótons são as cargas positivas, e os elétrons as cargas negativas. Isso é um desenho de um átomo, tentei desenhar um átomo aqui. Portanto, o próton ele seria a força Yang e o elétron a força Yin. É muito semelhante.
Na Índia, a gente pode encontrar também a ciência dos 7 chakras. O que a ciência dos 7 chakras dizem? Que também podem ser incorporadas ao pensamento ocidental, a essa nossa linha do tempo aí também. Vamos tentar imaginar que aqui seja um ser humano sentado em flor de lótus. E aqui estão 7 chakras. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Existem outros, mas esses são principais. Isso aqui representa a coluna vertebral do humano. Esses canais em azul aqui, que se enrolam, na Índia é chamado de nadi. São 2 nadis, que circula o prana. O prana é como se fosse o Ti da Índia, certo? Portanto, esse primeiro chakra aqui, ele representa os primórdios da civilização. Por que os primórdios da civilização? Porque são as forças mais básicas. Se reproduzir, sobreviver, se alimentar, construir cidades. E os próximos vão representando essas outras etapas do desenvolvimento humano. Comunicação, espiritualidade, amor, entre outras coisas. Quanto mais elevado, mais complexa é a forma de se manifestar do indivíduo. E os chakras demonstram isso. Esse último representa o quê? O fim. O fim do ciclo. O fim da roda do samsara que eu estava dizendo lá. Como se fosse o fim dessa linha histórica. Certo? Portanto, a gente pode acrescentar aqui também, vamos tentar imaginar isso daqui de forma tridimensional. Certo? Que além de estar se transformando, se movendo, também está oscilando, como uma onda de frequência. O átomo é o quê? É energia. Isso daqui também é energia, o tal é energia. Então está na eletricidade, está em nós somos seres elétricos. Então a nossa base funciona por essas premissas. Então como é algo elétrico, ele também se move em onda de frequência. E a frequência representa justamente isso aqui. Quanto mais básico, quanto mais baixo, quanto mais primal é o ser humano, mais a frequência é a frequência mais baixa, mais rápida. E quanto mais elevada, a frequência ela é mais lenta. Entendeu? Então isso aqui representa uma frequência baixa ou inferior. Isso aqui é uma frequência superior. Sem juízo de valor também sobre o que é melhor e o que é pior. Tudo se complementa, certo? Então a gente pode colocar na nossa linha do tempo aqui também o inferior e o superior. Que surge em vários momentos. Todos os momentos históricos carregam isso. Aí fica aquela questão também. A sociedade atual é mais inteligente do que a sociedade do mundo antigo? Então a gente tem que refletir sobre muitas coisas. Outra coisa que a gente pode analisar também mais para o Ocidente e que está mais familiarizado a todos nós é a Cabala hebraica. A Cabala hebraica ela faz um modelo muito semelhante a esse dos 7 chakras que eu acabei de desenhar. Vou tentar desenhar aqui para vocês verem a semelhança. Que representa também essas várias forças e todo esse processo de transformação.
Cabala hebraica é algo mais ou menos assim. São 10 esferas, ou 10 forças, ou 10 momentos do indivíduo, de uma sociedade, de uma civilização. Todos eles se conectam. Há conexão em todos esses momentos, em todas essas esferas, que são chamadas de Sefiró. É muito semelhante à ciência dos 7 chakras, que também é do Oriente, né? O povo judeu é do Oriente, mas houve muita migração para o Ocidente, e acredito que esse conhecimento está mais latente na mente do ocidental. E por que eu estou falando tudo isso? Onde eu estava chegando? Lembra que eu falei que as filosofias antigas do Oriente falam muito a respeito de um despertar, de que uma força maior, uma força do cosmos que rege tudo. No caso, eu dei o exemplo dos átomos. Os átomos estão em tudo. Nos grandes corpos celestes, em nós, nos micro-organismos, tudo é feito de átomos. Então, essa força básica, ela está em tudo, ela está em nós. E o cyberpunk traz muito dessa questão. Se a gente vê no cinema, o filme Matrix, como eu já havia citado, demonstra isso. Nos animes japoneses, a gente pode encontrar isso também no Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, o principal personagem é uma androide, que ela é uma máquina para executar determinadas funções, e ela a todo momento está se questionando. Qual que é o meu papel, qual que é a minha função? É só para isso que eu estou aqui? Portanto, o questionamento individual do ser, ele vem a todo momento. A gente pode ver isso também no Blade Runner. Blade Runner, caçador de androides, ele traz essa questão também. Os androides que são criados, eles têm um tempo limitado de vida e a todo momento eles querem ter mais tempo de vida, eles querem ter mais experiências, eles querem passar por todo aquele ciclo que eu estava dizendo. Enfim, eu estou tentando conectar toda aquela questão para esses filmes, para essa produção, para essa forma de expressão, para essa arte, para o cinema, para o anime, para a literatura também. Então, como eu estava dizendo, essas obras carregam essa questão interior, esse questionamento. Não só isso, lá no Sansara, no pensamento hindu, a gente pode encontrar o seguinte também, de que toda a sociedade, de que toda aquela roda, como eu estava desenhando, vamos pegar aquela minha linha histórica que eu desenhei, que eu coloquei novas coisas, novos conceitos, muito do pensamento chinês, do pensamento hindu. Vamos dizer que essa roda aqui, lá o antes de Cristo e o depois de Cristo, as experiências e as sociedades inferiores ou de baixa frequência, e as superiores,
de que essa roda, de que toda essa transformação, de todo esse ciclo, ele simplesmente é ilusório. Por que é ilusório? Porque ele é criado, ele é artificial. E a partir do momento que um indivíduo toma consciência disso, ele tem o desejo de sair fora de todo esse processo, de toda essa transformação, certo? Onde a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar isso no Matrix, a gente vai encontrar isso no Tron, O Legado, que é outro filme. No Tron, O Legado, a gente vê que existe lá uma realidade alternativa criada, que não é o mundo real. Eles utilizam aquela realidade para se divertir, para jogar, para competir. Possui também as séries de TV. Uma que retrata bem isso atualmente é o Westworld. Carrega muitos elementos do cyberpunk. A gente vê lá vários androides que são criados para um parque de diversões, para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro vai lá, usufrui de um local totalmente criado, e nesse local eles vão lá, matam os androides, matam todo mundo que está inserido naquele contexto, certo? Somente um parque de diversões. Outra série também interessante é a The 100. The 100 já aborda uma outra questão, aborda sobreviventes de um grande cataclisma nuclear que vivem no espaço, em estações espaciais. Depois eles retornam para o planeta para ver se o planeta está novamente habitado. E esse é o novo processo. Eles estão... algo nunca vivido, né, pela sociedade. Portanto, carrega muitos elementos cyberpunk. Recomendado. Outra série é Altered Carbon. Tem na Netflix. Essa série aqui é interessante, por quê? Porque tem muita dessa questão interior ou espiritual, a gente pode colocar dessa forma também. O que é o Altered Carbon, alteração de carbono? É um chip que é criado de alta tecnologia, que é colocado na nuca de cada indivíduo. Esse chip ele armazena todas as experiências humanas que estão em um corpo. Por exemplo, eu estou com esse corpo, com esse chip. A partir do momento que esse corpo morre, esse chip é reaproveitado para um novo corpo e ele vai guardando todas essas experiências. E onde a gente pode encontrar isso? Lá na antiga Índia, no ciclo reencarnatório. O budismo traz isso, ciclo de reencarnação das almas. Então, o cyberpunk e a sociedade ocidental atual traz isso com uma roupagem diferente. Traz isso de uma maneira um pouco mais material. Porque, no caso, o que substitui o espírito? O chip. Portanto, o que a gente pode encontrar no cyberpunk em si? É despertar para uma nova vida, para uma nova realidade, para novos valores. Porque atualmente o mundo ele possui cerca de 7 bilhões de habitantes ou mais. E essa alteração populacional ela se acentua após a Revolução Industrial. Porque após a Revolução Industrial, a sociedade humana começa a produzir muito mais matéria-prima, mais produto,
e automaticamente é necessário mais consumidor e mais mão de obra também. Porque essa questão, por exemplo, do mercado interno, a gente escuta muito isso na televisão, vamos reforçar o mercado interno de cada país. Isso nem sempre existiu. No início da Revolução Industrial, a matéria-prima era adquirida pelos países, o produto era produzido e comercializado entre as altas classes dos outros países europeus. A mão de obra interna deles não consumia, só trabalhava, e trabalhava 12 horas por dia ou mais, em determinados períodos. Portanto, a partir do momento que foi necessário ter mais mercado, ter mais consumidores, foi incentivado pelas bases da sociedade daquele período, que reprodução, aumento populacional, isso foi incentivado cada vez mais. O que? Para ter mão de obra, para ter escravos que existiam em determinado período e que depois eles passaram a ser libertos, né? Mas a gente sabe muito bem que a escravidão ainda existe e quem está liberto ainda é explorado de diversas formas. Portanto, 99,9% da população atual, será que está aqui só para comer, se reproduzir, consumir e morrer? A morte realmente existe? Segundo as filosofias do mundo antigo, depende qual é o seu conceito de morte, certo? E é muito uma questão de você ter uma visão não tão material da coisa. Portanto, o que é interessante observar nessas obras do cyberpunk está todo no conceito, porque a gente pode ver várias características. O cyberpunk ele é muito atual. Ele flerta com a música eletrônica, com a música psicodélica, carrega a estética do movimento punk e também do movimento pós-punk da década de 80, porque ele nasce na década de 80, entre 82 e 83. E é muito atual, ele faz uma ponte. Se a gente tentar fazer aquela linha histórica lá, e fazer aquele ciclo, aquela movimentação, aquela transformação, vamos colocar aqui a ficção. Ficção aqui. Dias atuais. Temos que colocar o cyberpunk aqui. Ele faz uma ponte entre os dias atuais e a própria ficção científica. Porque, como eu estava dizendo, em muitas ficções científicas a gente encontra um mundo utópico, um mundo que está muito distante do que a gente pode alcançar. A gente vê lá o Star Trek, como estava falando. A gente pegar o próprio Interestelar, que é bem atual. A gente fazer viagens interplanetárias. Tem aquela questão do envelhecimento lá do protagonista. Que é uma coisa bem louca. E parece algo muito distante, algo muito avançado. Portanto, o Cyberpunk ele é uma ótima ferramenta. Eu, como professor de história, vou procurar utilizar ela de outras formas, em outras aulas, para passar conceitos, para passar reflexões a respeito de nós, da nossa sociedade, e entre outras inúmeras coisas. Bem, eu poderia passar muitos outros detalhes, mas é muita coisa, eu não vou dar conta. É algo introdutório, eu tô meio que sem jeito aqui porque é uma aula gravada, é algo novo para mim, geralmente tem pessoas que participam, é mais dinâmico, flui melhor. Tem aquela coisa lá do tal, né, de fluir.
outras forças, outras energias juntas para que o prana, né, o prana, o tal e a energia de cada um circule livremente entre todos. Portanto, vocês estão aí e é meio complicado, né? Então, espero que tenham gostado. É mais ou menos isso que eu teria para passar. Espero gravar as próximas aulas, além de elas serem presenciais. Espero que a gente passe por esse momento de uma forma muito mais reflexiva, né? O que ele traz para nós? Ele traz muito desses elementos que eu estava dizendo. O nosso país está num momento político extremamente complexo, extremamente complicado, e com essa pandemia, então, acredito que está sendo muito difícil para todo mundo, inclusive para mim. O local aqui promove arte, promove música. Então, algo que já era difícil ficou ainda muito mais complicado. Então, agradeço. O vídeo vai ser disponibilizado lá no Corpo do Evento. Não, vocês que estão vendo lá pelo Corpo do Evento, aí está lá. E também vai ser disponibilizado no canal do YouTube. Se vocês verem pelo Instagram, lá na IGTV, eu vou indicar assistirem pelo YouTube, que não dá para colocar o vídeo todo lá. E é isso, tem o João aqui comigo, que gravou o vídeo. Vem cá, João. Aparece aí também. Agradeço muito. Oh, que isso, cara. E o João aqui é cliente da Egrégor, ensaia aqui, já tocou aqui. E sem ele, esse pequeno conteúdo não aconteceria, certo? E é isso, muito obrigado, João. Nada, cara. E até a próxima. Boa noite.